Quando nós observamos o histórico das nossas importações e principalmente das nossas exportações para o Congo, quando há o decréscimo, basta consultar aquela data e ver qual é a situação política no país e nós vamos verificar que é um período de grande instabilidade. Ou seja, a instabilidade política afeta a economia entre os dois países. Por isso, faz parte do programa da Embaixada, enfim, do Ministério das Relações Exteriores, de promover e de apoiar a estabilidade. A estabilidade política é não só um objetivo que deva ser buscado do ponto de vista humanitário, do ponto de vista de princípios, mas também do ponto de vista econômico, porque uma vez que alcancemos a estabilidade política, imediatamente temos o reflexo positivo na pauta de exportações. Por fim, eu quero, em relação às vítimas da guerra, o senador Jorge Viana mencionou o número de mortos, 5 milhões, 6 milhões de vítimas. Essa guerra, na verdade, foram duas, como eu citei aqui, a Primeira Guerra do Congo, a Segunda Guerra do Congo. A Segunda Guerra, ela é conhecida como a Primeira Guerra Mundial da África, porque no auge da sua ocorrência, 23 nações estavam envolvidas de uma forma ou de outra neste conflito. E o custo em vida, não só o custo em vida foi altíssimo, mas o custo material foi altíssimo. Porque num país como o Congo, onde a infraestrutura viária é modesta, a destruição de pontes, por exemplo, pequenas pontes, leva ao isolamento de regiões por temporadas muito largas, muito longas, né? Então, a destruição de infraestrutura hospitalar, a destruição de infraestrutura na produção de energia. Então, essa Primeira Guerra Mundial Africana foi um desastre, foi uma catástrofe que até hoje os países da região pagam um alto preço. E digo, um alto preço em vidas, um alto preço em infraestrutura, um alto preço no despreparo dessa população jovem que teve que enfrentar a guerra e que não pôde se aprimorar tecnicamente e se tornar um asset para esses países. É uma situação lamentável que passou, infelizmente, ao largo da grande mídia internacional, porque não havia grandes interesses sendo afetados do ponto de vista econômico, e então essa guerra se deixou prolongar. Felizmente, com a atuação a posteriori da missão de paz, a estabilidade foi alcançada em 2003 e no período de 2006 a 2012, que mais ou menos coincide com o primeiro mandato do atual presidente José Kabila, foi um período de grande crescimento econômico no Congo. Então, reitero aqui a questão da estabilidade igual crescimento econômico, igual maiores oportunidades para o Brasil e para outros países, para os parceiros internacionais do Congo. Por isso que devemos sempre buscar promover a estabilidade naquele país e em outras áreas, mantendo a nossa neutralidade, mantendo os nossos princípios de não intervenção, mantendo a conduta, uma conduta
de tratamento de igual para igual. Na África, nos meus anos na África, como foi mencionado aqui, esse será o meu terceiro posto, caso Vossas Excelências assim desejarem, meu terceiro posto na África, onde eu vi a diferença que se faz, que se obtém em termos de reciprocidade de tratamento, quando um brasileiro, um argentino, um colombiano conversa com o seu colega do continente africano, porque temos problemas comuns, temos diferentes estágios de avanço. O Brasil, nós temos tanto um Brasil do primeiro mundo, como um Brasil do terceiro mundo, né? Temos bolsões de excelência e bolsões dos quais nós não nos orgulhamos muito, porque há um custo, uma diferença social, uma dívida social muito grande. Essa capacidade que nós temos, não só os brasileiros, mas países como o Brasil, de transitar entre esses diferentes mundos e entender essas diferentes realidades, é um grande instrumento para a compreensão da realidade africana. Então, sempre pautamos a nossa conduta como algo derivado do tratamento entre iguais. Nunca, em momento algum da minha carreira, ao longo da minha carreira, eu ou colegas que comigo trabalharam nesses postos, tivemos qualquer problema com os africanos, com os nossos anfitriões, em função de uma postura de superioridade, uma postura de trazer à luz, de levar a civilização, nada disso. Pelo contrário, quando eles percebem que nós entendemos aquela realidade mais difícil, que nós temos essa realidade mais difícil reproduzida em vários cantões do Brasil, as portas se abrem e eles acabam dando uma receptividade muito maior. Senhores, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade que Vossas Excelências me deram ao longo dessa audiência para expor algumas opiniões, alguns princípios da atividade diplomática brasileira no continente africano. Ao senhor presidente, eu gostaria de reiterar os meus agradecimentos por todo o tratamento que eu recebi nesta comissão, de todos os membros com quem eu tive a oportunidade de me reunir. Sinto muito grato e muito honrado de ter passado de ter tido essa experiência com os senhores e muito orgulhoso de ver que as instituições brasileiras, a gente fica no exterior e numa situação um pouco de isolamento do dia a dia aqui no Brasil, mas nesses dias em que eu passei aqui no Senado, percorrendo os corredores e vendo Vossas Excelências se manifestarem, tanto no plenário quanto diante de jornalistas, eu fiquei muito orgulhoso de ver o funcionamento da instituição. Há defeitos, sim, mas me dá muito orgulho ver quão bem nós funcionamos nesse aspecto. Muito obrigado. Muito obrigado a Vossa Excelência, embaixador André Luiz dos Santos, pelas respostas oferecidas às indagações das senhoras e senhores senadores. Eu pergunto às senhoras e senhores senadores se nós continuaremos com a nossa reunião aberta ou se fechamos a reunião.
As senhoras e senhores senadores que concordam que continuemos com a reunião aberta, por favor, permaneçam como se encontram. Vamos continuar, então, fazendo agora a apuração dos votos que foram conferidos ao senhor embaixador após a sabatina de hoje. Solicito ao secretário desta comissão que proceda à apuração dos votos. Aprovado o nome do senhor embaixador André Luiz dos Santos para a República Democrática do Congo por 15 votos, pela unanimidade dos votos das senhoras e senhores senadores aqui presentes. Agradeço a presença do senhor, Sua Excelência, o senhor embaixador, e manifesto em nome de todos os integrantes da nossa Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional os melhores êxitos na nova função que passará a ocupar depois de ouvido o plenário do Senado. Parabéns a Vossa Excelência, muito obrigado pela sua presença.